Bom dia, Socorro. Seja muito bem-vinda, Digueri, ao nosso projeto Digueri Contando Histórias. Nós hoje vamos fazer algumas perguntas sobre a sua trajetória artística. Então, eu gostaria de saber qual foi o momento em que você se descobriu artista. Bom dia, Fernanda. É uma honra e uma alegria estar participando desse projeto tão importante para os artistas. Quando eu me descobri artista, eu sempre quis ser artista. Eu quis a vida toda, mas eu não podia. Então eu levei muito tempo até que eu começasse a trabalhar com a arte. Porém, há pouco tempo eu descobri que emocionou a mim e as minhas irmãs que estavam comigo, desenhos meus de uma época de criança, sem parar eu fazia. E aquilo eu queria continuar. Mas uma certa época eu tive que trabalhar para lutar pela vida, e aí eu abandonei esses desenhos que foram encontrados agora. Então, posso dizer o seguinte, que dentro de mim eu já era. Então, esse foi o seu encontro com a arte. Esse foi o primeiro encontro com a arte. Mas depois eu abandonei, sem nunca perder o vínculo com a arte. Eu sempre visitei galerias, museus, e me interessava até na época em que eu não mexia com arte, e um artista famoso aqui do Brasil, que está fora, eu abri uma exposição dele em João Pessoa e eu não tinha experiência nenhuma, como hoje, né, que faço curadoria também. Então, assim, eu sempre quis. A sua trajetória começou no Rio Grande do Norte, né? Mas foi em Brasília que você se encantou realmente com a arte, né? Não, absolutamente. A trajetória artística não começou no Rio Grande do Norte. Aqueles primeiros desenhos, sim. Mas eu não tinha, aquilo eu larguei, não podia cultivar. Então, minha trajetória artística começou aqui nessa cidade, quando eu vim morar aqui há 46 anos. Aí que eu comecei a ter um pouco de tempo e eu pude, então, desenvolver esse lado artístico. Eu comecei, então, despretensiosamente, porque eu não achei que eu tivesse realmente vendedor, embora eu quisesse, até que eu tive o primeiro contato com um artista, não sei se posso dizer como, que ela disse assim para mim, venha, traga tudo que tem algo de uma lista de material, não queria comprar, porque eu disse, como é que você sabe? Você disse, traga, se você não der certo, eu fico com o material. E assim foi. Aí eu comecei aqui em Brasília. E logo no primeiro ano, eu já comecei a fazer exposição. E eu não tinha medo de expor, Fernanda. Eu tinha medo de mostrar os meus escritos, eu escrevia também, fazia versos, escrevia crônicas, escrevo até hoje. Mas eu era acanhada para mostrar. Com a arte, não. Nunca me importei de levar a arte e as pessoas julgarem como elas quisessem. E como era o cenário nessa época que você começou aqui no Brasil? Olha, uma vez eu falei dei uma entrevista sobre isso, o cenário era... Não existia um cenário. Existiam pessoas isoladas que desenvolviam em seus ateliês trabalhos. E eu me lembro de ter repetido naquela ocasião, hoje eu lembro isso, precisa repetir porque mudou tudo, mas eu digo a mesma coisa. Naquela época, poucos artistas se destacavam. E eu via o eixo Rio-São Paulo, naquele abundância de arte, de artistas, de novas terras, até hoje, né? Até hoje. Sim, mas Brasília era pior. Fernanda, Brasília não tinha nada. Fomos nós, essa geração de artistas aí, que começou a fazer Brasília crescer. E eu disse assim, naquela ocasião, numa entrevista, eu disse, ainda vou ver Brasília ser mostrada lá fora do eixo Rio-São Paulo, que era somente Rio-São Paulo. Então, vi... e me sinto feliz de não só ter visto, como ter participado desse momento. E o seu, nessa trajetória de voar fora, né, do exterior, o que isso trouxe para você que foi melhor para a sua arte? Quais são as perspectivas que isso trouxe para a sua arte, esse trabalho internacional seu? Bom, ali, porque eu participei de vários workshops e cursos
fora do país, né, em vários países, estive expondo nos 5 continentes todos, eu já visitei em arte. É claro que isso tudo traz um aprendizado muito grande. E aí fui melhorando minha visão sobre a arte, foi melhorando, foi me aperfeiçoando, embora a gente nunca está completo. Eu precisaria de outro tanto de vida para mostrar tudo que eu sou agora. Crescimento profissional trouxe sim, porque você, o artista, traz no currículo. Hoje é fácil, Fernanda. Hoje qualquer artista que vai para o exterior, não era assim. A gente ia através de seleção. Você tinha que realmente ter algo mais a dizer para poder ser selecionado. Hoje é muito fácil, mas sem tirar o mérito, lógico. Mas eu quero dizer assim, trouxe um crescimento profissional muito grande. Reconhecimento do meu nome. Meu nome começou a aparecer. E de que maneira a sua infância nordestina moldaram a sua identidade artística? Essa pergunta é muito importante. Eu não digo que moldar, eu digo moldado, influenciado demais, porque eu fui leitora de cordel, literatura de cordel. E se você observar em meus quadros, aqui não tem com essa característica, as mulheres que lá eu coloquei e coloco ainda, são mulheres que eu via nas capas dos livros de cordel. São mulheres de olhos grandes, não tem nada perfeito, não é uma foto, não é aquele desenho bonitinho, clássico, é lindo, né? Eu pego ele e vou desenhar, mas não faço isso, eu faço uma coisa torta. E aí a influência foi essa, da literatura do cordel, no meu trabalho, sim, e na característica nordestina, que trago um pouco do meu trabalho também. E como você descreveria essa sua trajetória como artista plástico? Uma trajetória de uma pessoa que agiu com responsabilidade. Eu nunca quis me adiantar, nunca quis pagar para ter prêmio, para ter honrarias, não. Eu fui calmamente dando os meus passos sobre o outro, falando assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que mostrar, e eu não me preocupava com isso. Eu então deixei a coisa seguir, até que um dia uma grande galerista de Brasília falou assim para mim, foi visitar meu ateliê para escolher obras que ela queria que eu fizesse uma exposição lá na galeria dela, no Lago Sul. E ela me disse assim, depois corri o ateliê todo sem dizer nada. Eu, né, coração na mão. O que será? Aí ela chegou e disse assim, Socorro, você chegou lá. Você está pronto. Não tenha medo mais nada. Ela tinha visto todo o meu acervo. E isso para mim, Que vantagem, emociona. Certo. Quais os maiores desafios que você já enfrentou como artista plástico? eu acho, creio, Fernanda, que tenha sido eu aceitar. Porque no começo, quando eu fazia uma coletiva, me incomodava muito o traço, os desenhos dos outros artistas. Olha, tem uma confidência. Isso me incomodava, porque se eu olhava assim, eu dizia, nunca vou fazer isso, não dou a isso, porque eu não desenhava classicamente, eu não tenho um traço de desenho, eu não gosto de desenho, até a minha Godói brigava comigo, eu falava, eu não gosto do desenho aquele, eu não consigo passar uma coisa assim, acontece que era assim, difícil para mim. Então, quando eu entrava numa exposição, que eu via aquele conjunto, eu achava que o meu trabalho era muito esquisito, muito diferente. Então, esse foi o meu desafio, aceitar. No dia que eu aceitei e coloquei meu nome na tela, como Socorro Mota, que eu tenho nome de família, você sabe disso. Eu comecei assim, o nome de família, marquei. Depois, eu comecei esse bota. E um dia eu mesma disse para mim, esse bota? Nada, uma letra, não. No dia, Fernanda, de eu assumir a minha arte, como ela é. Gostei dela mais do que eu gostava. E essa diferença comigo mesma. Passei assim na Socorro Mota, acabou. Pareceu que mudar que abriu para mim, pelo menos assim. Fantástico, né? Você sempre experimentou novas técnicas e materiais. Como esse desejo de inovação impactou sua trajetória artística? Eu sempre impacta. Quando eu fui fazer, eu trabalhava de um jeito só, né? E quando eu fui, eu acho que todo artista do Brasil, eu
que passou por ele. Lourenço de Bem, eu gosto de dar o crédito, porque eu acho que toda artista que passou lá de Brasília se transformou. E o que eu achei mais autêntico nisso tudo é que, apesar dele ter me oferecido um conhecimento de novas técnicas e eu passar a não ter medo de usá-las, ele não interferiu na minha arte, no meu traço, no que eu queria fazer. Ele deixou ser o traço da Socorro. O traço do Socorro é esse e ela gosta desse, vai fazer. Entende? Com essas experimentais, sim, eu já tenho, eu nunca tive medo. E hoje, como é que o processo criativo, como é que eu faço isso, Fernanda? Porque eu não sou formada em arte. Eu tenho cursos de arte e de especialização pelo mundo afora, ateliês e workshop com grandes artistas, inclusive, renomados artistas, inclusive internacional. Mas é isso, então eu não tinha como ser diferente, sou assim, então. Eu quero dizer que essas mulheres que eu trago na minha arte, elas têm muito a ver com as características minhas de ser autêntica. Procuro ser. Existe alguma obra sua, especialmente, que simboliza a sua trajetória? E qual é a história que traz dela? Eu vou reportar. Eu fiz agora, você sabe disso, 30 anos de arte. Até comemorei com uma grande exposição. Existe uma, eu vou reportar só essa. Acho que todas têm sua história, gente, mas eu vou reportar em 2007, parece, 2005, 2007, quando eu elaborei uma obra. Essa obra começou, a inspiração dela veio porque eu morava em São Paulo. Mas eu chegava em casa, queria ver a lua, eu não tinha espaço, que entre um prédio e outro, eu esperava a lua passar. Por quê? Porque não tinha prédios, a cidade grande. Fui vendo aquilo, fui vendo no Rio, morei no Rio, as pessoas amontoadas num pequeno apartamento, umas sobre as outras, prédios imensos, e ninguém tem espaço para morar. Como eu, no meu trabalho, eu desenvolvia minha atividade jurídica, eu trabalhava com habitações também, na parte habitacional, comecei a ver o sofrimento pior das pessoas. Isso me levou àquela primeira obra. Foi essa obra que eu conto essa história, porque ela está comigo até hoje. Aí, alguém gostou e disse assim para mim, eu queria uma maior, no mesmo tema. Eu fiz, está em Recife, essa obra. E assim foi, eu não parei mais, que é o tema Cidadelas. Aqui vem mais moderna, mas eu tenho outras cidadelas, favelas, aglomerado urbano, umas sobre as outras. Então, essa é a minha história. Foi isso que você enxergou, né, no contexto da questão social. Sim. E outra coisa, esse contexto do social eu trago na alma, porque eu venho há muito tempo participando de movimentos que ajudam a comunidade e a parte social da coisa. Mas aí esse eu trouxe para a arte para mostrar a minha preocupação. Eu trouxe, sempre na minha arte vai ter uma mão, um olho, uma boca, e era uma figurinha, parecendo uma pessoa, que era para lembrar quem visse, o espectador. Quer dizer, isso é o que eu queria, que ele lembrasse o ser humano. A gente não pode trabalhar, fazer nada, sem ver ao redor de si. A gente tem que ter essa perspectiva. E o artista tem esse dever, essa obrigação de denunciar, de falar. Eu faço, inclusive, minhas obras, muitas vezes, tem cores, e muitas vezes eu coloco um sol bem grande. Tem uma obra chamada Sol para Todos. É para dizer que o sol é para todo mundo. O seu reconhecimento do seu trabalho internacionalmente trouxe perspectivas para a sua arte? Sim. Como você vive essa experiência? Vai intensamente. Primeiro, pela oportunidade que tive de estar participando internacionalmente do negócio difícil, né? Na época, principalmente uns 10 anos atrás. Mas aí isso é muito agrega, irmã. Agrega. E todo artista que for para lá, eu vou para conhecer a cidade, para passear, vá, faça isso. Mas vá ao museu. Passava dia de ter museu famoso da Europa. Eu nunca deixei de ir nada. Agrega muito e faz com que se cresça bastante. E Socorro, existe algum projeto, alguma ideia que você ainda não conseguiu concretizar na arte? Olha, eu gostaria de ter começado na arte mais cedo. Eu gostaria de ter o dobro de vida que tenho. Por quê? Porque eu tenho muito a fazer ainda.
E eu não tenho muito tempo. Se você pudesse voltar no tempo, eu diria a jovem Socorro no início da trajetória artística. Eu dizia a ela que, apesar das dificuldades que ela tinha para sobreviver, ela deixasse a arte para depois, não? Ela começasse logo, e aí dava tempo, que doeu. Que conselho você daria? Isso é importante. Para quem está começando agora na arte. Que estude, que busque alternativas. Primeiro, veja se quer aquilo mesmo. E não queira nunca fazer quadro só para enfeitar a sala das pessoas. Que a arte tem que passar algo mais, tem que ser importante. Agora, ela, a pessoa, o artista começando, estude, gente. Outra, visite galerias, exposições. Mas não é para visitar para o coquetel, não. É para ver a arte, é para analisar. Até hoje eu faço isso. E me detenho e fico querendo saber como foi, ver através do quadro. Vá a um museu, participe das grandes exposições que tem a oportunidade. No meu tempo eu não tive. Quando é que eu fui ver um Miró em São Paulo, há pouco tempo, ao vivo, né? Uma exposição dele lá. Ao vivo que eu digo, a exposição. Então, assim, tem que ir, a busca é de cada um, tem que ir atrás. E como é que você enxerga esse legado que você está deixando para as futuras gerações? Eu não sei se seria um legado. Eu vejo como um exemplo de uma artista que começou a trabalhar e caminhar, como eu disse aqui, passo a passo, em busca de realização dela própria. Eu não queria me realizar através de outras pessoas, de outros artistas. Eu queria me realizar com o meu trabalho, com a minha a autenticidade da minha obra. Então, é isso. É a minha história, Fernanda. Eu não sei se teria grande legado. Eu sou uma pessoa que, como eu disse, queria ter mais outro tanto de vida, né? Para poder fazer o que eu tenho ainda na cabeça. Eu fico louca quando eu estou nos pincéis e já vou ficar mais um tempo, de mudança, né? Até aproveito que, falando dessa mudança, que eu estou saindo de Brasília. Essa é uma despedida também. Agradeço muito a essa cidade maravilhosa que me acolheu e que me deu tudo que eu tenho na arte e na vida, que aqui também que eram meus filhos e tudo, e meus amigos, as pessoas que vivem ao meu redor. Agradeço muito. Meu legado vai ser meu exemplo de paciência, sem querer atropelar ninguém. Não atropele ninguém, não tem inveja. Obrigada, Socorro, por você ter vindo nosso convite para essa entrevista. E com certeza a sua história será um legado para as novas gerações. Obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, de coração me sinto muito honrada de você ter me chamado para esse depoimento. E a história, gente, isso aqui está pela metade, nem a metade. Mas me sinto feliz do que eu falei. Espero que sirva para as novas gerações terem paciência. Mas estudem, se preparem, que aí dá certo. Obrigada. Obrigada.